não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ora, esta concepção das emoções como uma parte irracional, ela remonta precisamente a René Descartes. E René Descartes, como nós estávamos vendo na última aula, é o filósofo mascarado. Ele é exatamente como Maquiavel. Nós não estudamos aqui, nesse curso, a minha apostila sobre Maquiavel, né? Ainda não, mas nós vamos estudar. Eu estou em outros cursos. Inclusive, nas últimas semanas eu fiz uma série de modificações, acrescentei uma série de coisas, tirei outras, então nós temos uma versão mais confiável do meu estudo sobre Maquiavel. Que é um autor ao qual não dediquei muito tempo. Quer dizer, a obra inteira de Maquiavel é pequena, embora haja um número enorme de livros sobre Maquiavel. Vamos dizer, a totalidade dos livros verdadeiramente importantes sobre Maquiavel são uns 20. Então, em 3 ou 4 meses dá para você matar o assunto Maquiavel. E tudo que eu consegui aprender no meu estudo dos textos do Maquiavel e dos livros que eu li a respeito, está ali registrado naquela apostila. Com relação ao Descartes, eu fiz 2 escritos sobre ele, mas eles ainda não têm vamos dizer, não tem conclusões finais, porque ainda falta eu ler algumas coisas importantes sobre Descartes, alguns livros importantes sobre Descartes que existem. Então, as conclusões elas são parciais. Por exemplo, em nenhum das duas apostilas eu menciono esse elemento, vamos dizer, da mentira proposital, do fingimento. Na época que eu estava estudando para produzir aquelas apostilas, eu ainda estava trabalhando na hipótese de que o Descartes havia se enganado. É certo? De que ele achou que estava vendo uma coisa e viu outra, na verdade. Né? Mas, mais recentemente, eu comecei a pensar nessa hipótese de que talvez ele, como Maquiavel, fosse um fingido, um mentiroso. Tá certo? Não um mentiroso levado à mentira pela sua simples inclinação pessoal, mas porque ele tinha algum objetivo, tinha algum plano, tá certo? E plano de longuíssimo prazo, como o próprio Maquiavel. Né? Maquiavel criou um plano de sociedade, que ele chamava a Terceira Roma, do qual nós só vemos tentativas de realizar esse plano no século XX. Tá certo? E do mesmo modo eu comecei a pensar isso aí. Então, Descartes, muito provavelmente, se ele foi tão fingido quanto parece ter sido, não foi por ser um sujeito excepcionalmente medroso, que ele não foi. Ao contrário, chegou a dar provas de uma coragem física até anormal. E também sustentou muitos debates com os contemporâneos, nos quais ele geralmente se saiu bem. Também não tinha muitos motivos para temer a Santa Inquisição pelo fato de que ele morou na Holanda e na Suécia, né? Países onde a Santa Inquisição não tinha penetração alguma e nenhum mal podia lhe fazer. Podia no mais fazer uma fofoca a respeito dele. Inclusive na Suécia ele teve
ele fez uma amizade com a rainha da Suécia, a rainha Cristina, que no começo o deixou, vamos dizer, ele não tinha nada para fazer na corte da Suécia, ele tinha o tempo todo livre, né, com um estipêndio lá, a rainha pagando para ele todo mês, ele gastar no que ele quisesse, casa, comida, roupa lavada, tudo, né? Mas depois ela começou a gostar muito dos escritos dele e o tomou como seu professor particular e o obrigava a acordar às 5 horas da manhã para dar aula para ela durante 5 horas. E isso acabou por matá-lo. Porque naquele frio, ele estava acostumado a dormir até tarde, ele gostava de ficar meditando na sua cama no quentinho, né? Lá é que ele tinha as boas ideias. Ele tinha que acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, acabou morrendo. Mas esse foi o único risco que ele correu lá. A gente vê que às vezes ele cita o caso Galileu, que aconteceu em vida dele, da condenação de Galileu. E muitos biógrafos dizem que ele ficou aterrorizado com isso, mas eu não acredito muito, porque, primeiro, a condenação de Galileu foi um nada. Galileu foi condenado aqui. A propósito, vocês não podem esquecer que Galileu era afilhado do Papa. E ele foi condenado, na verdade, porque ele ofendeu o Papa. Então o Papa disse, bom, agora eu não posso aceitar a ofensa sem fazer nada. Alguma coisa eu tenho que fazer, mas eu não quero destruir a vida do rapaz. Então quem faz? Ele faz aqui um tribunal meio fingido, obriga o cara a se desdizer e manda ele embora para casa. Né? E foi isso tudo que aconteceu. Você chega lá, Galileu chegou no tribunal, se desdisse, e depois voltou para a universidade e continuou ensinando a mesma coisa que estava ensinando antes, e nunca mais foi incomodado. Né? Ele simplesmente livrou a cara dele e livrou a honra do Papa. Acabou. Isso foi tudo. Quer dizer, fazer disto aí um martírio, né, como fez o Bertolt Brecht na peça dele, Galileu Galilei, é claro que é uma palhaçada. Quer dizer, é um dos muitos elementos de fingimento e de teatralidade que nós observamos no começo da modernidade. É o famoso caso Galileu. Como também é um outro caso de teatralidade fazer de Giordano Bruno um mártir da ciência. Porque Giordano Bruno jamais estudou nenhuma das ciências modernas e tinha horror dela, tinha horror de matemática, horror de física, horror dessas coisas todas. Tá certo? Ele era um típico intelectual medieval, dedicado à retórica, às letras, essa coisa toda. E ao contrário, ele fez certas advertências sobre o curso que a ciência moderna estava tomando, que se revelar, acabaram se revelando proféticas. Né? Então, foi um dos grandes críticos da ciência moderna. Então, quando a gente começa a estudar esta época, a gente vê, peraí, você tem uma coleção enorme de hipócritas fingidos e mentirosos. Você tem uma preocupação geral de encobrir alguma coisa. Você tem uma concepção teatral do mundo que vai se consolidar, então de toda a cultura barroca, a ideia do mundo como um teatro. É isso. É a imagem mais constante. Né? Ao mesmo tempo, é nessa época que surgem os anfiteatros nas escolas de medicina, onde se monta uma classe exatamente como se fosse um teatro, e tem um palco que tem lá um médico dissecando um corpo humano, né? E em volta pendurar todos os emblemas da vida e da morte, né? Caveiras, órgãos, etc, etc. Inscrições latinas e... Então, você tem também é aí que se cria toda a estética da corte moderna, onde se procura criar a figura dos monarcas de modo a torná-los como se fossem popstars. Então, espera aí, os elementos de fingimento e teatralidade são tantos e tantos e tantos e tantos e tantos que deve haver algo disso no conteúdo mesmo das filosofias. E quando você vai procurar, fala, raiz, não é que está lá mesmo. Então, isso quer dizer que se você estuda as filosofias dessa época apenas pelo seu conteúdo explícito, sem levar em conta este elemento de fingimento, você não vai entender nada. Se você estudar pelo método Léo Strauss percebeu esse elemento de fingimento, mas
ele explicou sempre isso como medo de uma punição, de uma perseguição exterior. De que nos casos onde houve realmente perseguição, ela foi praticamente nula. Por exemplo, Spinoza foi excomungado da sinagoga, mas ele não ia na sinagoga mesmo. Quer dizer, para ele foi um alívio ser excomungado agora, não tem que mais essa porcaria, fica esse rabino me amolando. Galileu teve que dizer uma frase e voltou para casa e continuou fazendo a mesma coisa. Então, o único sujeito que sofreu alguma coisa mesmo foi Giordano Bruno, que não participava desse ciclo moderno, que era um cara completamente às antigas. E que sofreu não por causa das suas doutrinas, mas por prática de bruxaria, que é uma coisa completamente diferente. Então, eu levantei a seguinte hipótese: quem sabe este elemento de fingimento não responde a um temor imediato de algum perigo, mas responde a algum objetivo de longo prazo que só pode ser realizado por meios camuflados. Quando você vê o efeito que essas filosofias tiveram nos séculos seguintes, você vê que esse efeito foi exatamente aquele que, se revelado, se percebido e revelado imediatamente, teria de fato trazido perigo a eles. Se a pessoa percebesse o que esses camaradas estavam tramando, eu acho que teriam matado todos. E não teria sido má ideia. No caso de Descartes, a ideia é o seguinte: criar uma superfície católica muito ortodoxa, e embaixo dela colocar não objeções à doutrina da igreja, não propriamente isso, mas criar certas impossibilidades mentais, certos bloqueios que não permitiam, que, vamos dizer, barravam o caminho da imaginação, de modo a tornar impossível a ela, quer dizer, a compreensão, pelo menos imaginativa, das verdades da fé. Como é que funciona isto? Eu, ali no estudo sobre Maquiavel, eu notei que Maquiavel tem uma técnica de apresentar o seu argumento de tal modo que o leitor, sem perceber, se envolvesse, vamos dizer, numa blasfêmia. Você se tornar uma espécie de blasfemador inconsciente. Não vê que você aceita aquele raciocínio. Por exemplo, quando ele diz, mais tarde nós vamos estudar isso com cuidado, ele diz que a igreja decaiu muito e ela se afastou da pureza do seu ensino originário. Isso ele diz num pedaço da obra. Num outro pedaço, ele vai dizer que todos os milagres são truques teatrais com os quais você domina a imaginação do público. Tá certo? E ele não concebe milagres, senão exatamente nesse sentido fingido. Então, qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte: Jesus Cristo conseguiu enganar todo mundo. E agora a igreja não consegue mais. E isto foi justamente a decadência da igreja. Então, parece que ele está condenando a decadência, a corrupção dos costumes na igreja e a perda da fé originária. Quando ele está condenando justamente a perda, né, da capacidade de enganar. Quer dizer, ele está considerando a igreja como se fosse uma quadrilha de ladrões que se tornou ineficiente. Quando você acompanha o raciocínio na superfície, o outro raciocínio está embaixo. Quer dizer, a linguagem que ele usa para condenar a decadência da igreja é a linguagem de qualquer moralista contemporâneo. Na época havia centenas de autores, né, que desciam o cacete no clero, falando: pô, vocês estão tudo um bando de vigaristas, estão
tomando dinheiro das pessoas, estão enganando, vocês nem rezam missa mais, vocês não acreditam mais nada disso, vocês estão só enganando as pessoas. Então ele usa essa mesma linguagem, que inclusive, você vê, a teologia da libertação usa isso hoje. Não, nós perdemos a inspiração do cristianismo primitivo, nós temos que voltar ao tempo dos primeiros apóstolos, etc., no tempo que era todo mundo comunista, que legal, né? Então, quer dizer, a mesma linguagem, mas da condenação moralística, ela vem em duas camadas. Uma camada aparente, que é a da própria condenação moralística, e uma camada embaixo, né, constituída de uma ofensa brutal à igreja, ao próprio Jesus Cristo. Mas se você engole a primeira, está engolindo a segunda também, num nível inconsciente da leitura. E com isso ele vai tornando o leitor culpado do que ele está fazendo. E nada torna você mais solidário com uma pessoa do que você compartilhar culpas com ela. Isto é, vamos dizer, é uma técnica que é usada, por exemplo, qualquer quadrilha de traficantes. Isso, como é que você envolve um garoto? Você obriga ele a participar de um primeiro assalto ou coisa assim. Daí pronto, está formado o elo de solidariedade. Quer dizer, na medida em que você se opõe à sociedade em geral, você está mais vinculado àquele grupo em particular. Quer dizer, você passa, como diriam os inoviários, dos valores societários para os valores comunitários, né? Ou comunais. Então, isso é usado na máfia, nas Farc, qualquer quadrilha de bandido procede da mesma maneira. E esta é a técnica que Maquiavel usa para envolver você naquilo. Então, de algum modo, você fica solidário com Maquiavel. Mesmo quando você o odeie. Porque você pode condenar uma frase ou outra que ele disse, mas você está envolvido no crime. A não ser que você perceba qual foi a operação na qual você foi levado a participar meio inconscientemente e você se limpe daquilo. Mas como é que você vai se limpar de um delito que você não sabe quem cometeu? Então eu comecei a pensar, falei, peraí, mas vamos ver se outros autores da mesma época não usam este mesmo procedimento. E a gente vê que Descartes usa o tempo todo. Ora, ninguém usa esse tipo de coisa só porque ele está com medo de uma punição externa, mas porque ele tem algum objetivo para fazer isso. Se você tem medo, da Inquisição, então você simplesmente não escreve coisas que a desagradem. Ou você vai dizer coisas que a agradem em público e coisas que desagradem num círculo privado. Se você usa o discurso de 2 andares, de 2 faixas, é porque você pretende que a faixa mais profunda e mais camuflada tenha mais efeito de longo prazo do que a outra. Porque as pessoas vão ler uma coisa na superfície, mas o que vai impregnar no fundo delas é a mensagem cifrada que está no fundo. A mente humana, ela tende a funcionar de uma maneira sistêmica. Quer dizer, a mente humana, ela busca a coerência, com uma obstinação incrível. Quer dizer, a nossa capacidade de raciocínio é pura busca da coerência, tá certo? Mas não existe coerência quando não é possível você atingir a coerência quando você não está consciente de todos os elementos que estão em jogo. Quer dizer, a coerência o que é? Uma simplificação e estruturação. Mas ao mesmo tempo, essa estruturação pode fugir completamente da realidade e se tornar somente um mundinho imaginário que você construiu para você se sentir bem lá dentro, ao mesmo tempo onde você continua imerso na incoerência e em tudo mais. Então, a esta operação de buscar a coerência, de buscar a estruturação, tem que haver uma outra operação contrária, que é a de você se abrir a toda a diversidade e multiplicidade do estímulo e você suportar a situação de incoerência. Se não tem essa dialética do abrir-se à multiplicidade e estruturar a unidade, depois dissolve a unidade, abre de novo, permite a entrada de novos elementos. Você não está constantemente, como dizem os alquimistas, solve et coagula, quer dizer, você dissolve na multiplicidade, depois você coagula, unifica de novo. Este é o funcionamento da mente humana. Então, quando há a entrada desses sub-raciocínios, dessas
essa linha mais ou menos oculta ou camuflada de raciocínio, por baixo de uma outra linha de raciocínio a qual você está prestando atenção conscientemente, o que você fez? Você rompeu a unidade da mente do seu leitor, do seu ouvinte, num nível que ele não capta. Ou seja, você lhe inoculou uma neurose. Tá? E, naturalmente, a neurose por si provoca outros problemas, outros enigmas, outras questões, outras dificuldades, outras perguntas. E você pode passar a vida toda tratando dos elementos que a sua neurose causou e se afastando cada vez mais da realidade da sua situação interior. Bom, eu mencionei na semana passada o livro do Maxime Leroy, Descartes, le philosophe masque. Eu tive a sorte de que no dia seguinte o livro chegou na minha mão. Eu não tinha lido ainda, eu só conhecia pela menção feita no livro do Etienne Couvert, que nós lemos parcialmente na outra aula. E durante a semana eu li o livro. E tem alguns trechos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.